Olá, está começando mais o Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Elias Binja, que vai falar para nós sobre a relação entre educação, política e identidade e reconhecimento no século XXI. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu agradeço, primeiramente, o professor Paulo, e agradeço todos os teus telespectadores também. Professor, o senhor, né, fez o seu mestrado e o seu doutorado num programa aqui nosso da universidade, que é um programa interdisciplinar na área de educação, arte e história da cultura. E o senhor foi mais para essa área de história da cultura. O senhor desenvolveu, tanto no seu mestrado como no seu doutorado, essa questão vinculada ao problema das práticas políticas aqui na nossa era, início do século XXI. Como é que o senhor vê as relações das multiculturalidades nas sociedades contemporâneas? A primeira preocupação com a minha pesquisa volta-se exatamente neste mosaico social no qual nós estamos inseridos, onde existe um discurso que aponta para a normatização do comportamento humano. Mas, ao mesmo tempo, existe uma diversidade comportamental que suscitou essa curiosidade. Então, a minha preocupação é como conciliar esse discurso único com esta diversidade. Então, a partir da multiculturalidade, como conjunto de estratégias políticas para viabilizar esse convívio da diferença, eu fui a investigar a formação da identidade do sujeito, isso enquanto projeto de mestrado. E aí, para chegar a uma constatação, de certa maneira até óbvia, que há um processo de regressão no processo de formação da identidade ou no processo de afirmação das identidades. Por quê? Porque a massificação desse discurso único impossibilita assumir a identidade enquanto aquela instância da subjetividade, para se ajustar às exigências do discurso oficial. Ou seja, existe um modo de ser oficial que nega, de certa maneira, um modo de ser pessoal. O que o senhor chama esse modo de ser oficial? O senhor quer dizer que então, tendo em vista que na cultura ocidental nós teríamos só um eixo, né, de uma identidade cultural ocidental, só que tem que nas sociedades contemporâneas, ou seja, existe N influências, né? Existe N modos de ser. Então, parece que esses diversos modos de ser, que a gente pode dizer que se vincula a formações de subjetividades, elas acabam como que sendo apagadas? De certa maneira, sim. Ou seja, há uma insistência em afirmar um eixo, quando de fato já não existe mais eixo. Este é o conflito, esta é a tensão. E a necessidade desta afirmação do tal eixo está a serviço de grandes instituições econômicas. Ou seja, o sujeito, neste contexto multicultural no qual nós estamos inseridos, ele é classificado e categorizado através desse discurso oficial. Ou seja, então ele vive a tensão de assumir-se enquanto subjetividade versus viver de acordo com a classificação e a categoria na qual o discurso oficial o transvestiu. Então, essa tensão é que chama a atenção na minha pesquisa e, ao mesmo tempo, me remete a essa crise que resulta desta tensão, onde a impossibilidade de assumir a subjetividade em favor dessa classificação
põe em risco o meu próprio modo de ser. Ou seja, a minha subjetividade ou a minha identidade mergulha numa instância completamente alheia, completamente deslocada, completamente inarticulada. Ou seja, o sujeito perdeu a capacidade de reconhecer-se enquanto agente moral dentro dessa estrutura social onde as relações são extremamente significativas e valorativas. Esse indivíduo perdeu a capacidade de avaliar-se, né, significativamente em termos de ações. Então, ele age compulsivamente. Então, consumir é só uma exigência dessa classificação a que ele está submetido. Ou seja, ele acaba se tornando, como diria o Heidegger, um outro que não é ninguém. Né? Ele acaba não tendo a sua própria determinação. Exatamente. Então ele fica como que aquilo que, já no vocabulário, digamos assim, político, né? Ele se torna massa de manobra. Massa de manobra. E como superar isso, professor? Bom, dentro dessa proposta, dessa investigação, eu aponto a educação como uma possibilidade de um clinamen, de um desvio a essa determinação sociocultural e política, econômica, enfim. Mas a própria pesquisa da educação, ela me remete a um problema ainda maior, à medida em que ela não cumpre o papel para o qual ela foi instituída, né? No sentido de, a educação, ela se debate com o problema de ter que assumir e cumprir com os cânones da lei, ou com as regras, as normas do Ministério da Educação. Só que essas regras, elas não põem em questão a multiculturalidade que é a característica da sociedade contemporânea. Então, o discurso educacional é um discurso pronto, não é um discurso que se constrói dentro da sala de aula, ele já vem pronto. Então, o menino que se sujeita à educação, ele é convocado a se submeter àquelas exigências, via o trabalho do professor. Então, há uma discrepância entre a atividade do professor com a atividade do aluno. O professor enquanto professor e o aluno enquanto um essente em processo de formação. Ou seja, esta formação do essente enquanto discente, ela é orientada. Ou seja, é orientada a partir de uma verticalidade. Ou seja, nós queremos cidadãos desta moldura. Então, o professor é convocado a pegar essa massa de essentes, a torná-los aquilo que a legislação espera que esses essentes se tornem. Logo, nesse sentido, eu tenho uma frustração, por assim dizer, acadêmica, porque aquilo que eu tomei como referência para escapar dessas determinações também padecem da mesma dificuldade que eu encontro na sociedade. Ou seja, a educação tornou-se apenas um reflexo daquilo que se vive na própria sociedade. Então, no doutorado, eu aponto para outra saída, que seria a educação artística, a arte enquanto um novo modo de construção de sensibilidades e de linguagens. Mas aí não cairíamos de novo, quer dizer, que linguagem é essa e que sensibilidade é essa, né? Porque me parece, o senhor tinha falado, tudo bem, né? Muitas das vezes a educação realmente a educação é esse moldar, mas é um moldar já como que já pré-determinado com interesses, digamos assim, de relações de poder. O Estado brasileiro, inclusive, nós temos aí nas nossas diretrizes e bases educacionais, nós temos aí essa questão da multiculturalidade, mas embora isso acaba se perdendo, né? Também nessa sua ideia, não se perderia nesse processo que o senhor está apontando para uma educação que tenha como base a arte no sentido de elaborar linguagens que não sejam pré-determinadas. Mas eu queria que o senhor falasse dessa questão no nosso próximo bloco.
e você continue aqui conosco no Café Pensamento. A aurora boreal, ela é um espetáculo natural, ela é hipnotizante, ela é... O que ela é? No Polo Norte, a aurora boreal. No Polo Sul, a aurora austral. E o que sabemos até agora é que são as luzes coloridas que parecem brincar no céu dessas regiões geladas. Mas por quê? Bom, a culpa é do Sol e suas tempestades solares. Essas tempestades são diferentes. Não tem raios nem trovões, mas partículas. É assim, o Sol tem uma espécie de plasma que o envolve. A temperatura ali não é nada amena, 6.000 graus Celsius. Esse plasma libera milhões de partículas energizadas para todos os lados e algumas delas chegam à Terra. Aqui elas encontram nosso escudo magnético e são levadas até os polos, onde existem alguns buracos. Por ali, elas alcançam nossa atmosfera e liberam energia em forma de onda. Pronto! De 70 a 100 metros acima da superfície da Terra, forma-se a aurora boreal, ou austral, ou alienígena. Porque esse não é um fenômeno exclusivamente terráqueo. Em Júpiter, Saturno e Marte, os ventos solares também criam luzes dançantes. Mas se você não está disposto a ir tão longe assim para ver esse fenômeno, programe-se para viajar nos meses de fevereiro, março, abril, setembro ou outubro para regiões como Noruega, Alasca, Finlândia. Aí é só encontrar um lugar afastado das cidades e curtir o show. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Elias Binja, que estamos falando sobre as questões relacionadas à identidade, educação e ações políticas no século XXI. Professor, no bloco anterior, nós terminamos falando a respeito do seu projeto, né, que foi o seu projeto de doutorado, que se voltava para, digamos assim, a superação dessa forma massificada educacional, né? Quer dizer, superar isso seria, dentro do seu projeto, uma educação artística que viabilizasse a construção das subjetividades humanas em um contexto multicultural. E a minha pergunta era, assim como, né, nós temos já uma educação escolar voltada para a multiculturalidade, embora isso acaba não sendo concretizado, também não cairia, por assim dizer, nessa vala comum de se perder essa sua preocupação de uma educação artística que levasse os indivíduos a terem consciência ou que possibilitasse eles terem, viabilizasse eles poderem se construir a sua subjetividade? Ok. Bom, em princípio, quando me refiro à educação artística, não estou falando de educação formal. Ok. É bom deixar isso claro, né? Exatamente. Não faço nenhuma referência a essa educação formal de uma educação artística. A segunda coisa, eu parto das dificuldades com as quais nós nos debatemos no que tange o reconhecimento. Há uma dificuldade gritante em reconhecer a alteridade como parte de um processo de formação da minha identidade enquanto sujeito. Mas essa dificuldade, ela é parte de um processo extremamente complexo, no qual, se o outro já aparece para mim categorizado, e a partir do instante em que esse sujeito, ao tomar consciência que está categorizado, ele deve viver em função dessas classificações categoriais,
há uma busca frenética pelo exterior em detrimento dessas profundidades interiores que caracterizam o sujeito humano. Então, há um virar as costas para a interioridade em favor dessa exteriorização que Debord vai chamar de a espetacularização da sociedade. Então, quando eu, enquanto sujeito, estou diante da alteridade, a dificuldade que tenho é de ver a alteridade tal e qual, porque a mim só parece a classificação ou os rótulos com os quais esse sujeito está transvestido. É homem, é mulher, é professor, é diretor, é bandido, é isso. Então, é pastor? É pastor, seja lá o que for. Então, eu não vejo o sujeito atrás do rótulo. Então, a minha busca da arte, nesse sentido, volta-se para essa construção de uma sensibilidade que possibilita quebrar e romper esse modo operandi na sociedade para alcançar o sujeito atrás do rótulo. Então, não é um processo, um projeto que se preza as doutrinas canônicas da educação formal, mas é a partir de uma busca meramente pessoal ou de um projeto de construção familiar ou alguma coisa do tipo. Então, a minha proposta, embora faça parte da minha pesquisa, do doutorado, é um esboço, está em processo, está sendo elaborado. Então, eu não poderia agora, com precisão, dar detalhes como se faria isso. Então, eu lanço uma luz no fundo do túnel deste problema socioeconômico, político que a gente vive, no sentido de como resgatar a nossa sensibilidade que nos possibilita reconhecer a alteridade como parte deste processo de construção deste essente sujeito que eu sou. Porque está claro na minha pesquisa que a identidade se constrói dialogicamente. Ou seja, o modo como eu me relaciono com o outro, isto determina a maneira como eu vou elaborar, vou articular e vou possibilitar esse crescente da minha identidade. Porque a identidade, ela tem um estágio inicial, mas não tem um estágio final. Claro. Então, mas me parece que, na realidade, né, porque, é claro, se nós fôssemos falar em termos práticos, é evidente que nós íamos desembocar numa política educacional ou numa política cultural. E isso, evidentemente, estaria na instância do Estado, né? Me parece que o senhor, na realidade, está preocupado em desenvolver formas conceituais que deem bases, que venham a guiar práticas de futuras políticas educacionais e culturais. Mas, nesse aspecto do conceito, me faz lembrar de um filósofo, é claro que o senhor sabe, que é o Gadamer, que é de fusão de horizontes, né? Porque, geralmente, quando a tendência que eu tenho de ler o outro é ler o outro a partir das minhas bases significativas, né? Daquilo que eu compreendo, que seja homem, que seja mulher, do que seja X, Y, né? Eu parto disto. E me parece que o senhor está falando que, olha, eu preciso reconhecer o outro, mas eu preciso reconhecer o outro não a partir das minhas bases, mas sim das bases do outro. Não é que eu tenha que concordar com o outro, não é isso, mas se eu tenho que ler o outro a partir da construção humana dele. Né? E aí a gente pode dizer da subjetividade dele. Como é que o senhor vê isso? O projeto de Gadamer, na verdade, ele tem os seus antecedentes na filosofia hegeliana, né? O reconhecimento, enfim. Primeiro, o outro é aquele que possibilita
eu perceber aquilo que eu posso ser e que, no entanto, não sou. O outro é aquele que me traz o entendimento e a clareza das minhas infinitas possibilidades de ser dentro dessa conjuntura existencial. Então, essa fusão de horizonte, este reconhecimento, ela prescinde os meus pressupostos. Ela valoriza os pressupostos alheios. Então, é a partir do alheio que eu releio-me como reflexo de um espelho. Então, eu sei, por exemplo, que eu sou negro, porque o professor é branco. Então, eu sou diferente nesse sentido. Eu não sou branco, não. Eu sou Permita a ilustração. Estou brincando, estou brincando. Então, a noção que eu tenho de mim é reflexo dessa relação com o outro. Eu sei que sou mais gordo, porque alguém é menos gordo. Eu sei que sou baixo, porque alguém é mais alto, e assim sucessivamente. Essa alteridade, ela me possibilita a perda do chão, ao mesmo tempo que me possibilita nova construção de um novo chão, e assim sucessivamente. Então, a fusão de horizonte é a expressão mais significativa dentro deste processo de reconhecimento da alteridade. Porque se eu não levar em consideração essa construção da alteridade pela alteridade, eu volto ao problema do etnocentrismo e outros problemas gritantes, claro, da cultura, das xenofobias e outras coisas. Que, aliás, tem sido terrível cada vez mais. Terríveis na sociedade odierna. Então, nesse sentido, a fusão de horizontes é a expressão mais significativa que supera, inclusive, esse discurso de tolerância. Porque a tolerância, ela não abrange o sujeito enquanto alteridade, ela abrange apenas a exterioridade do sujeito. Quer dizer, fique lá onde você está, eu te suporto. Eu te tolero, Eu te tolero, mas eu não aguento você. Não aguento você, fique onde você está, porque não há missividade entre nós. Já no reconhecimento, a partir dessa perspectiva gadameriana, eu tenho acesso ao outro, assim como eu dou acesso, eu permito que o outro tenha acesso a quem sou. E essa relação permite essa costura da identidade no seu processo de tornar-se sempre. Então, há um conceito extremamente fecundo no pensamento de Arendt, que é as ações revelativas. Eu me encantei com esse conceito, no sentido de toda ação é revelativa quando, no processo de linguagem, de expressão, eu dou ao outro a entender quem sou. Essa noção, ela O problema é esse, né? Exatamente. É eu dar a entender o que eu sou para o outro, né? Ok. Porque muitas das vezes o que acaba ocorrendo, eu me, digamos assim, acabo criando uma imagem... Ilusão, exatamente. Né? Uma ilusão do que eu sou. Ok. Né? Eu iria tocar nesse aspecto. Por isso é que eu invoquei o conceito de Arendt para fazer essa referência, que nesse contexto das identidades massificadas, as expressões deixaram de ser revelativas. Elas tornaram-se ilusórias, porque eu quero que o outro tenha uma noção de mim que não faz jus àquilo que eu sou. Então, logo, o reconhecimento fica inviabilizado por causa dessa classificação. Porque eu estou muito mais preocupado com a minha classificação, com o modo como esse discurso oficial vai me apreender, do que propriamente com aquilo que eu sou de fato. Então, só há ações revelativas quando há uma reflexão de dentro para fora, que me possibilita me expressar sem medo dessas determinações classificatórias. Professor, adorei. Infelizmente, nosso tempo terminou. Muito obrigado. Né? Eu gostaria de agradecer você que tenha nos acompanhado, o professor também, e até o próximo Café Pensamento.
Olha, um livro que eu li recentemente, achei muito legal, chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão. Todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta, será que eu leio tal? Mas confesso que eu li o livro eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro, ela fala questões muito interessantes de etiqueta, em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas, e eu acho que é um livro muito interessante, todo mundo deveria ler para saber um pouco mais como tem um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de HF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver.